Boa noite, eu sou Cristina, falo de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, e gostaria de dizer duas coisas antes de passar a palavra à nossa mestra narradora, Elisa. Uma é que nós dedicamos as narrações hoje ao povo do Rio Grande do Sul, e a outra é que eu gostaria de ler um pequeno trecho de Estas Histórias de Guimarães Rosa, que nos foi enviado por e-mail ontem, e que é muito pertinente com esse momento. Te aprendo alfácio, Zé Mariano, maior vaqueiro, sob vez de contador. A verdadeira parte, por quanto tenhas das tuas passagens, por nenhum modo poderás transmitir-me. O que a laranjeira não ensina ao limoeiro, e que um boi não consegue dizer a outro boi. Isso o que acende melhor teus olhos, que dá trunfo à tua voz e tento as tuas mãos. Também as histórias não se desprendem apenas do narrador. Sim, o performam. Narrar é resistir. É uma alegria para todos nós estarmos aqui hoje para fazer esse sarau. É um sarau que foi encerramento de uma oficina que aconteceu durante 6 semanas, em março e abril, agora, passados, e foi uma oficina que contou com uma participação muito bacana, assim, né, as pessoas se envolveram muito, se dedicaram muito, então o resultado foi muito emocionante. E esse convite para fazer aqui de novo, né, é maravilhoso, porque como diz o Walter Benjamin, a arte de narrar histórias é a arte de narrá-las outra vez. Então, a gente ter essa oportunidade de narrar de novo para um público assim tão seleto é muito bom. Então, obrigada, desejo boas histórias a todos. E eu vou já passar a palavra para o Gielton. Boa noite, gente. Uma honra participar desse evento. Eu sou professor de física e eu estou falando de Casa Branca, que é um lugarejo bem próximo de Belo Horizonte. Vou narrar um pequeno trecho do livro Por Parte de Pai, de Bartolomeu Campos de Queiroz. O livro é na voz de um neto que tem uma adoração pelo avô, muito lindo, e conta histórias da infância dele. O Jeremias é um galo. Então vamos lá. Aproveitaram um galpão muito grande, coberto de folhas de zinco, e fizeram um cinema imenso. Foi preciso prender a tela branca no meio do barracão, para a história não ficar tremida. Os filmes chegavam pela jardineira, um mar de latas e carretéis. Um dia, a minha mãe me levou ao cinema para ver O Jardim Encantado. Metade da fita era em preto e branco, a outra era colorida. Senti saudades do Jeremias. Mas, como eu estava falando, a tela ficava no meio do galpão. Quando passava o filme, quem não tinha leitura se assentava atrás do pano e pagava só meia entrada. Eu sempre fiquei atrás. Acostumei a ver o contrário como certo e inverter os enredos. Quando aprendi a ler de carreirinha, passei a ficar na frente da tela.
Os filmes perderam a graça. Todos entendiam igual. No tempo do adivinhado, as histórias eram mais bonitas. O seriado do Zorro marcava o meu dia de ir ao cinema. Juntava dinheiro, entregando canudinho nos bares para Dona Maria, do José Alves. Até hoje, sei ler de cabeça para baixo. Obrigado. Eu passo a palavra agora para minha colega Silvia. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Eu falo de Mailasque, que é um bairro rural da cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Eu vou narrar um trecho de Campo Geral, de João Guimarães Rosa, em que ele vai falar um pouco que o narrador nos fala de acontecimentos da noite. Sobrescurecia. Devoavam em asos morcegos que rodopeiam. O vaqueiro já acendia um foguinho de sabucos quase encostado na casa. O fogo drala bonito, todos catavam mais sabucos, catavam lenha para se queimar. Um cavalo vinha perto. O dito passava a mão na crina dele. A gente nem esperando via vagalumes principiando pisca. Teu lume, vagalume? Eram tantos. Sucedeu um vulto. De ser a coruja branca, asas tão moles, passou para perto do paiol. O voo dela não se ouvia. O vaqueiro Jé, pra pito, pegava um tição. Tomezinho assanhava sombras no nu da parede. À noite, por si, recebia mais, formava o escurão feito. Daí, dos demais, deu tudo vagalume. Olha quanto mija-fogo se desajuntando no ar. Bruxolim deles parece festa. Insame. Miguelim se deslumbrava. Chica, vai chamar a mãe? Ela vê quanta beleza. Se trançavam, cada um como que se rachava amadurecido quente de olho de bago. E as linhas que riscavam o comprido naquele uauá verde, luz lino. Dito arranjava um vidro vazio para colocar deles vivendo. Dito e Tomezinho corriam no pátio querendo pegar. Chamavam. Vagalume, lume, lume, seu pai e sua mãe estão aqui. Mãe, minha mãe, o vagalume. Mãe gostava, falava afagando os cabelos de Miguelim. O lumeio deles é um acenado de amor. Um cavalo se assustava, com medo que o vagalume pusesse fogo na noite. Obrigada. Obrigada. Então, eu chamo agora, passo a palavra para Cristina. Eu vou narrar um trecho de Os Caminhos de Swan, que é o volume 1 de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, numa tradução de Mário Quintana. Quando subia para me deitar, meu único consolo era que mamãe viria me beijar na cama. Mas tão
pouco durava aquilo. Tão depressa descia ela, que o momento em que a ouvia subir a escada, e quando passava pelo corredor de porta dupla, o leve frêmito de seu vestido de jardim, de musselina branca, era para mim um momento doloroso. Anunciava aquele que viria depois, em que ela me deixaria voltando para baixo. Assim, aquela despedida de que tanto gostava, chegava eu a desejar que viesse o mais tarde possível, para que se prolongasse o tempo de espera em que mamãe ainda não aparecia. Às vezes, quando depois de me haver beijado, abri a porta para partir, desejava dizer-lhe: beija-me ainda outra vez. Mas sabia que logo seu rosto assumiria um ar de zanga, pois a concessão que fazia à minha tristeza e inquietude, subindo para levar-me aquele beijo de paz, irritava a meu pai, que achava esses ritos absurdos. E ela, que tanto desejaria fazer-me perder a necessidade e o hábito daquilo, longe estava de me deixar adquirir o novo costume de pedir-lhe, quando já se achava com o pé no limiar da porta, um beijo a mais. E vê-la incomodada destruía toda a calma que me trouxera um momento antes, quando havia inclinado sobre o meu leito a sua face amorável, oferecendo-a como uma hóstia para uma comunhão de paz, em que meus lábios saboreariam a sua presença real e ganhariam a possibilidade de dormir. Mas aquelas noites em que mamãe ficava tão pouco tempo em meu quarto ainda eram muito boas, em comparação com outras, quando havia convidados para jantar, e em que, por causa disso, não subia para se despedir de mim. Obrigada. Passo a palavra, então, a Elisa Almeida. E eu vou narrar um trechinho do Grande Sertão Veredas, que a gente supõe que se localiza ali pelo tempo da adolescência do Riobaldo, quando ele perde a mãe e é levado para a fazenda do São Gregório, e é a primeira vez que ele encontra com o padrinho Celorico Mendes, que o recebe muito bem e que acaba enviando ele para o curralinho para ele ter escola. Curralinho era um lugar muito bom, de vida contentada. Com os rapazinhos de minha idade arranjei companheirice. Passei lá esses anos, não separei saudade nenhuma, nem com o passado não somava. Aí namorei falso. Essas meninas por nome de Flores. A não ser a Rosa Guarda, moça feita, mais velha do que eu, filha de negociante forte, seu Assis Vababa, dono da venda, o primeiro barateiro da primavera de São José. Ela era estranha, turca, eles todos turcos, armazém grande, casa grande, seu Assis Vababa de tudo comerciava. Tanto sendo bizarro atencioso como muito ladino, ele me agradava. Dizia que meu padrinho Celorico Mendes era um freguesão. Diversas vezes me convidou para almoçar em mesa, o que apreciei. Carne moída com semente de trigo, outros guisados. Recheio bom em abobrinha e folha de uva.
E aquela moda de azedar o quiabo, supimpas iguarias. Os doces também. Estimei seu Assis Vababa, a mulher dele, Dona Badia, e até os meninos irmãozinhos da Rosa Guarda, mas com tamanha diferença de idade. Só o que me invocava era a linguagem garganteada que falavam uns com uns. Assim mesmo afirmo que a Rosa Guarda gostou de mim, me ensinou as primeiras bandalheiras e as completas que juntos fizemos no fundo do quintal. Fiz com muito anseio e deleite. Sempre me dizia uns carinhos turcos e me chamava de meus olhos. Mas os dela é que brilhavam exaltados, extraordinários pretos, de uma beleza mesmo singular. Toda a vida gostei demais de estrangeiro. Hoje é que reconheço a forma do que meu padrinho muito fez por mim. Ele que criara amparado amor ao seu dinheiro e que sempre avarava. Pois várias viagens ele veio até o curralinho me ver. Na verdade, também ele aproveitava para tratar de vender bois e mais outros negócios. E trazia para mim caixetas de doce de buriti ou araticum, requeijão e marmeladas. Cada mês de novembro mandava me buscar. Nunca ralhou comigo e me dava de tudo. Mas também eu nunca pedi coisa nenhuma a ele. 10 vezes mais me desse e não se valia, eu não gostava dele. Nem desgostava. Mas certo era que com ele eu não soubesse me acostumar. Acabei, por razão outra, fugindo do curralinho, o senhor vai ver. Nunca mais vi meu padrinho, mas por isso ele não me desejou mal, nem entendo. De certo ficou entusiasmado quando teve notícias de que eu era o jagunço e me deixou por herdeiro em folha de testamento. Das 3 fazendas, 2 peguei. Só o São Gregório foi que ele testou para uma mulata com que no final de sua velhice se ajuntou. Disso não fiz conta. Mesmo o que eu recebia, eu menos merecia. Agora, derradeiramente, destaco. Quando velho, ele penou remorso por mim, eu, velho, a curtir arrependimento por ele. Acho que nós dois éramos mesmo pertencentes. Obrigada. Então, agora eu passo a bola para a Valéria. Bom, eu sou Valéria, já participei durante um bom tempo nessa roda, para a qual eu pretendo voltar. Falo de Jundiaí, meu sítio, onde eu moro, e vou narrar um trecho do Grande Sertão Veredas, em que Riobaldo permanece inquieto, permanece sempre em torno das suas inquietações sobre o bem e o mal. Tudo que já foi é o começo do que vai vir. Toda hora a gente está num cômpito. Eu penso assim, na paridade. O demônio na rua, viver é muito perigoso e não é não. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é o do sentidor. O que eu quero é na palma da minha mão, igual aquela pedra que eu trouxe do Jequitinhonha. Ah, pacto não houve. Pacto? E se eu quiser fazer outro pacto com Deus mesmo? Posso? Às vezes não aceito nem a explicação de compadre meu Quelemem, que acho que alguma coisa falta. Mas medo tenho. Mediano. Medo tenho, porém, por todos.
É preciso de Deus existir a gente mais e do diabo divertir a gente com sua dele nenhuma existência. O que há é uma certa coisa, uma só, diversa para cada um, que Deus está esperando que esse faça. Neste mundo tem maus e bons todo grau de pessoa. Mas então todos são maus? Mas então todos não serão bons? Ah, para o prazer e para ser feliz é preciso a gente formar alma na consciência. Para penar não se carece. Bicho sente dor e sofre sem saber mais por quê. Digo ao Senhor, tudo é pacto, todo o caminho da gente é resvaloso. Mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Deus resvala? Mire e veja. Tenho medo? Não, estou dando batalha. É preciso negar que o que diga existe. Existe é o homem humano. Que diz esse farfal das folhas nesses gerais enormes, em ventos, danando raios, fúria, o armar do trovão, as feias onças? O sertão tem medo de tudo. Mas eu, hoje em dia, acho que Deus é alegria e coragem, e que Ele é bondade adiante, quero dizer. O Senhor escute o buritizal, e meu coração vem comigo. Agora, meu colega que vai narrar, o Paulo Sérgio. Bom, falo de Ribeirão Preto, já sou conhecido aqui na roda, e vou narrar um trecho do Grande Sertão Veredas. Joca Ramiro, como todos sabemos, é um jagunço respeitado e admirado no sertão de Contendas, e se caracteriza por ser um homem digno, um líder natural e carismático que impressionou Riobaldo desde quando este, ainda jovem, o viu na fazenda do seu padrinho Celurico Mendes, comandando um bando de jagunços durante uma madrugada que marcaria a sua vida em todos os sentidos. De João Guimarães Rosa, Joca Ramiro. Foi uma coisa acontecida repentina. Aquele alvoroço na cavalhada geral. Aí um mundo de homens anunciando de si e sob o vasto chegando da Banda do Norte. Joca Ramiro. Joca Ramiro! Se gritava. Nós todos, de começo, ficamos atarantados. Mas eu vi uma alegria tanta nos olhos de Adorim que até me apoquentou. Eu tinha ciúmes? Reobaldo, tu vai ver como ele é. Diadorim exclamou, se abraçou comigo, parecia até uma criança pequena naquela bela e resumida satisfação. Como era que eu ia poder raivar com aquilo? E no abre-vento, a toda a cavaleirama chegando, empiquetados, com ferragens de casco no pedregulho, eram de ser os 200. Quase tudo manos velhos baianos, gente nova trazida, gritavam vivas pra gente, saudavam. E Joca Ramiro, a figura dele, era ele, num cavalo branco, cavalo que me fala de todos os altos, numa sela bordada de jequié, de lavores em preto e branco, as rédeas bonitas, grossas, nem sei de que trançado.
E ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito. Como é que eu vou dizer ao senhor aqueles olhos, cabelos pretos, anelados, chapéu bonito? Ele era um homem liso, bonito. Nem tinha mais outra coisa em que se reparar. A gente olhava sem pousar os olhos. A gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que mais ficava na gente, como agrado em lembrança, era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida nem tristeza. Uma voz que continuava. Como que brilhava ele todo, porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens. Ele tinha uma luz. Rei da natureza. Então eu chamo a Azuca Sou eu. para finalizar. Então, gente, boa noite. Eu sou a Azuca, sou jornalista, falo com vocês aqui de Belo Horizonte. Hoje eu vou narrar um poema sem rima do Manuel de Barros. Ele se chama A Menina Avoada e está no livro Exercícios de Ser Criança. Então, vamos lá de narração. Foi na fazenda de meu pai, antigamente. Eu teria 2 anos, meu irmão 9. Meu irmão pregava no caixote 2 rodas de lata de goiabada. A gente ia viajar. As rodas ficavam cambaias debaixo do caixote, uma olhava para a outra. Na hora de caminhar, as rodas se viravam para o lado de fora, de modo que o carro era arrastado no chão. Eu ia pousada dentro do caixote, com as perninhas encolhidas, imitava estar viajando. Meu irmão puxava o caixote por uma corda de embira, mas o carro era disque puxado por 2 bois. Eu comandava os bois. Puxa, maravilha! Avança, redomão! Meu irmão falava que eu tomasse cuidado porque redomão era coiceiro. As cigarras derretiam as tardes com seus cantos. Meu irmão desejava alcançar logo a cidade porque ele tinha uma namorada lá. A namorada do meu irmão dava febre no corpo dele, isso ele contava. No caminho antes, a gente tinha que atravessar um rio inventado. Na travessia, o carro afundou e os 2 bois morreram afogados. Eu não morri, porque o rio era inventado. Sempre a gente só chegava no fim do quintal. E meu irmão nunca via a namorada dele, que disse que dava febre em seu corpo. Meu nome é Betziane. Queria agradecer, né, essa possibilidade de participar da roda narrando o texto literário, que é uma experiência importante, né, para a gente, que fez esse curso com a Elisa Almeida. Agradecer ao grupo que nós formamos, que foi um grupo muito acolhedor e muito intenso. E eu sou das letras, né? Sou formada em literatura,
fiz mestrado e doutorado sobre o Guimarães Rosa, e o doutorado eu trabalhei com a ideia do território literário, nessas cidades que se ressignificaram em função da literatura, cidades de Minas Gerais, e desenvolvo vários projetos, né, no sertão, né, junto com a terceira idade, e voltado à cultura, ao patrimônio. Então, eu vivo lá e cá, sou um pouco mineira. E faltava, assim, retomar a questão da narração literária, porque eu fiz esse curso há um tempo atrás, e para mim foi bastante importante esse momento. Mas eu não vou narrar para vocês o Guimarães Rosa, né? Eu vou narrar a Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, e eu vou narrar uma passagem do livro que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é baseado em um diário, né? Esse livro são diários de uma francesa, Marie Curie. É uma passagem que fala sobre luto, né? Sobre a morte. Vou narrar esse fragmento para vocês. Entro no salão e dizem-me: morreu. Pode alguém entender tais palavras? Pierre morreu. Ele, a quem eu vira partir pela manhã. Ele a quem eu esperava apertar entre os meus braços naquela tarde. E eu só tornaria a vê-lo morto. E acabou-se para sempre. Sempre, nunca. Palavras absolutas que fogem à nossa capacidade de compreensão, sendo como somos, pequenas criaturas presas a um breve tempo. Você nunca brincou na infância de imaginar a eternidade, o infinito que se desenrola à sua frente, como uma vertiginosa e infindável fita azul? Mas a primeira coisa que te derruba no luto é a incapacidade de admiti-lo. A ideia não entra na sua cabeça. Como é possível que não esteja mais? Aquela pessoa que representou tanto no mundo, onde foi que se meteu? O cérebro não consegue entender que tenha desaparecido para sempre. E que diabos é sempre? É um conceito anti-humano. Eu quero dizer que foge à nossa possibilidade de entendimento. Não vê-lo nunca mais. Nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um ano. É uma realidade inconcebível que a mente simplesmente rejeita. Não vê-lo nunca mais. É uma piada sem graça, uma ideia ridícula. E às vezes eu tenho a ideia absurda de que tudo isso não passa de uma grande ilusão e que vais voltar. Eu não te vi ontem ao ouvir a porta fechar. A ideia absurda de que eras tu